Olá pessoal, eu sou o engenheiro agrônomo Ademar Pereira Serra e estarei apresentando nessa aula os fundamentos técnicos da implantação do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Fundamentos técnicos da implantação do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Esse é o nosso assunto dessa aula. Para implantar o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, primeiro de tudo nós temos que selecionar a área da propriedade rural que será implantado esse sistema. Esse sistema não é um sistema que é recomendado para todas as condições edafoclimáticas. Por quê? Em condições onde é mais favorável ao cultivo da agricultura, como a monocultura ou a rotação de cultura, como a soja, milho, rotação com milho e com outras culturas, é mais interessante ter essa área selecionada para a agricultura de grãos. Por quê? Porque o retorno econômico com certeza vai ser maior. Em regiões onde é mais marginais para a agricultura, onde o solo é mais arenoso, onde as condições de chuva são menos propícias para a agricultura, é mais interessante que você possa estar utilizando esse sistema de integração para ter um retorno econômico mais viável. O sistema de integração lavoura, pecuária e floresta é um sistema utilizado para recuperar algumas áreas que apresentam pastagem que se encontra em algum estágio de degradação. O tempo de duração do ciclo do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta depende das árvores. Por quê? Geralmente, o ciclo se fecha com 12 anos a 14 anos. O início desse sistema nós chamamos de ano zero, que é o ano de implantação do sistema de integração. Nós estamos falando de 3 componentes que integram o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. A lavoura, a pecuária e a floresta. Sabendo que nós temos que ter, nessas áreas onde será implantado o sistema de LPF, as mínimas condições possíveis para ter agricultura que traga um retorno econômico. Se não for possível nessas áreas ter a cultura de grãos que traga um retorno econômico, então é mais interessante utilizar o sistema silvopastoril, onde você tem apenas a pecuária e a floresta no local. Então essa tomada de decisão, o planejamento para a implantação do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta é muito importante para que não cometam erros que não possam ser corrigidos ao longo do sistema de implantação. No ano zero, nós estamos trabalhando com a implantação do sistema. Então nós plantamos a cultura, como nessa área demonstrativa nós trabalhamos com soja, porque as condições edafoclimáticas aqui nessa região é propícia para soja e uma sucessão com milho ou outra cultura de grãos. No ano zero foi o ano de implantação. No ano 1, entramos soja no primeiro ano. No ano 1, novamente a cultura, a soja, e implantamos na área a forrageira. No ano 2, não entra mais a lavoura, fica só a pecuária e a floresta nessa área. E assim gira o sistema até o ano 12. A preparação da área. Essa área é uma área que estava com pastagem em processo de degradação. Essa área nós fizemos uma amostragem de solo, fizemos uma análise do solo, uma interpretação dessa análise, do resultado da análise do solo, para poder fazer os corretivos nessa área. Fizemos correções da acidez do solo. Para fazer a correção da acidez, foi necessário utilizar 2.800 kg por hectare de calcário dolomítico. Fizemos um preparo convencional no ano de plantação, foi realizada a aplicação do calcário, posteriormente foi incorporado com grade pesada e os preparos com grade intermediária e grade niveladora. Então esse preparo do solo no primeiro ano é um sistema convencional, assim como qualquer outra área que você vai recuperar ou se não utilizar para culturas de grãos. Então é um sistema convencional. Mas o sistema convencional tem que ser lembrado que é apenas no primeiro ano. No segundo ano, nós já temos que ter em mente que entra no sistema o sistema plantio direto. Então nós temos que formar a palhada e ter no sistema, incorporar o sistema de plantio direto. Porque nós estamos pensando em sustentabilidade, nós estamos pensando em conservação do solo. O sistema plantio direto melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Então nós temos que utilizar
o sistema de plantio direto. No ano de plantação, nós temos que fazer o quê? A definição da marcação dessas linhas de eucalipto. Como será a marcação das linhas de eucalipto? Sentido norte-sul, leste-oeste? Então, a marcação das linhas de eucalipto vai depender da topografia da área. Se for uma área mais declivosa, acima de 5% de declive, é interessante que as linhas de eucalipto elas sejam direcionadas seguindo o nível do terreno. Quando a área não é tão declivosa, abaixo de 5% de declive, nós podemos trabalhar plantando essas linhas, dimensionando essas linhas no sentido leste-oeste. Por que no sentido leste-oeste? Quando nós trabalhamos no sentido leste-oeste, nós estamos proporcionando um menor sombreamento no subbosque, ou seja, nos vãos entre as fileiras de eucalipto, nós temos menos sombras quando nós trabalhamos no sentido leste-oeste. Quando você não tem outra possibilidade, quando há muita declividade na área, não tem como você seguir sentido leste-oeste, apenas quando não há tanta declividade. Porque se você trabalhar no sentido leste-oeste, em uma área declivosa, vai estar favorecendo o processo de erosão desse solo, o carreamento desse solo, porque vai estar plantando as linhas de morro abaixo. Isso não é interessante para o sistema de conservação do solo. Então essa marcação das linhas de eucalipto, elas seguem esse padrão, sentido leste-oeste, quando a área não é tão declivosa, abaixo de 5% de declive. E quando há uma declividade maior, sem acompanhar o nível do terreno. Se tem terraços, que geralmente tem em áreas mais declivosas, é necessário que as linhas de eucalipto elas não podem ser plantadas em cima dos terraços, porque isso vai comprometer a manutenção desses terraços. Você não pode fazer isso. Então, na declividade, você tem que fazer o plantio das linhas de eucalipto, respeitando a área dos terraços, plantando essas linhas para o lado de baixo dos terraços, para que se tenha espaço para fazer a manutenção desses terraços e não comprometa o processo de conservação desse solo. O plantio da cultura anual. Nessa área, aqui nessa região, é possível plantar soja e ter um retorno econômico da soja nessa região. Se na região onde for implantado o sistema de integração lavoura-pecuária, é mais propício utilizar arroz, milho ou outra cultura de grãos, pode ser utilizada, desde que traga um retorno econômico. Aqui nessa unidade demonstrativa, nós plantamos soja no primeiro ano, no ano de plantação, e no ano seguinte. Tivemos 2 safras de soja. Essa inserção da cultura de grãos favorece para que um abatimento do custo de implantação do sistema. Nós estamos trabalhando num sistema onde tem 3 componentes girando na mesma área, nós temos um custo maior de implantação. Esse custo maior de implantação, quando você utiliza culturas de grãos, você consegue abater o custo dessa implantação, abater parte desse custo de implantação, podendo até sobrar uma receita. Então a cultura de grão foi utilizada no ano de plantação, utilizamos aqui a cultivar de soja BRS 319 e fizemos a correção desse solo, fizemos a adubação para a cultura da soja conforme as exigências nutricionais dessa cultivar, certo? Utilizamos aqui adubação 0,20,20 de plantio, mais micronutrientes, e posteriormente fizemos adubação de cobertura com cloreto de potássio na soja na época em torno de 30 dias após o plantio. Fizemos todo esse preparo. O plantio da soja ele foi entre os vãos de eucalipto, respeitando a área onde seria inserido as linhas de eucalipto. Nós fizemos o plantio da soja. Observa que não foi realizado o plantio de eucalipto antes do plantio da soja. Então plantamos eucalipto, deixamos o espaço das linhas de eucalipto e plantamos ele no decorrer do desenvolvimento da cultura da soja. Após a incorporação desse calcário, vale lembrar que você incorpora o calcário na área inteira, esse é o modelo que nós utilizamos aqui, e depois marca as linhas de eucalipto e trabalha posteriormente apenas nos vãos onde será plantada a cultura de grãos e posteriormente a forrageira. Não precisa ficar trabalhando nas linhas onde será inserido as árvores de eucalipto. Na cultura da soja, geralmente nós utilizamos 1 ou 2 aplicações na soja transgênica, 1 ou 2 aplicações de glifosato para controlar, para ter um controle da mato competição. Aqui nessa área, após a segunda aplicação de glifosato, que utilizamos em torno de 3 litros por hectare de glifosato nessa área,
dessa soja transgênica. Após essa aplicação, nós fizemos os sulcos onde seriam plantados as linhas de eucalipto. Como havia dito anteriormente, nos vãos onde seriam inseridas as árvores de eucalipto, não foi plantado soja. Então, após essa segunda aplicação, quando a soja estava aproximadamente 50 dias, 55 dias, nós trabalhamos aqui fazendo os sulcos de plantio e fizemos o plantio entre os vãos da soja. A adubação fosfatada do eucalipto ela é muito importante. Por quê? Um erro na adubação fosfatada faz com que dificulte ou inviabilize a correção posteriormente. Porque a adubação em superfície com fósforo ela é muito complicada. O fósforo não consegue descer em profundidade no solo. Então, geralmente, o que se faz? Faz uma adubação fosfatada na linha de plantio de eucalipto. Uma adubação em profundidade, em torno de 30 centímetros a 40 centímetros de profundidade. Então, fazendo essa adubação, a adubação que nós utilizamos aqui foi em torno de 90 gramas por planta. Então, faz esse cálculo da quantidade de fósforo que precisa, a fonte que vai ser utilizada. Geralmente, não utilizamos o superfosfato simples. O superfosfato simples que tem cálcio, que tem enxofre também na sua composição, mais o fósforo. Então, faz esse cálculo para ver a quantidade que precisa. O que o solo tem disponível, faz uma análise de solo, vê que o solo tem disponível e você, depois, posteriormente, você faz a correção para suprir as necessidades nutricionais da planta. A adubação posterior de cobertura ela pode ser sem fósforo. Nitrogênio, potássio, micronutriente. Pode fazer essa adubação posteriormente de cobertura. Só adubação fosfatada que não pode cometer erro no momento do plantio. Geralmente, no momento do plantio, utiliza a formulação de NPK, uma formulação 10, 27, 10, mais boro e zinco, os micronutrientes necessários para o bom desenvolvimento da cultura e cobre, em torno de 200 gramas por planta. Logicamente que isso vai depender de solo para solo. Se é um solo mais arenoso ou mais argiloso, isso vai depender do tipo de solo, a textura de solo e a disponibilidade de nutrientes que tem nesse solo. No momento de plantio das mudas de eucalipto, nós temos que tomar cuidado com alguns detalhes, como não levar mudas para o campo que esteja com alguns sintomas de doença. Elas têm que estar fitossanitariamente saudáveis. Não pode estar com doença, não pode estar muito grande. Mudas acima de 30 centímetros já compromete a implantação do sistema, porque elas começam a crescer muito para um lado, forma copa, começa a formar ramos laterais, ramos plagiotrópicos, então isso não é interessante. Mudas muito grandes não é interessante. E mudas muito pequenas também não. No sistema radicular dessas mudas, é muito importante observar que as mudas não podem estar com o sistema radicular enovelado. Então as raízes têm que estar com bom desenvolvimento. Isso geralmente, esse enovelamento, geralmente ocorre quando as mudas passam do tempo nos viveiros. Então quando as mudas passam o tempo, começa a comprometer a qualidade dessas mudas. No plantio também é interessante se lembrar que, se for um solo arenoso, nós vamos trabalhando com um solo que tem pouca capacidade de retenção de água. Então nós temos que fazer uma irrigação no momento do plantio. Uma irrigação geralmente utiliza gel para aumentar a umidade próxima do sistema radicular. Mas essa irrigação no momento do plantio é muito importante. E a utilização de gel também é bastante importante.